Cumprimento a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você com certeza sabe a lista do fruto do Espírito de cor, né? Amor, alegria, paz, paciência. Mas, e se eu te dissesse que tentar produzir isso na força do braço é justamente o que te impede de ver esse fruto crescer? Muitos de nós vivemos frustrados, tentando ser mais pacientes, mais amáveis, mais controlados, só para falhar de novo e nos afogarmos na culpa. Essa frustração é real e universal na jornada cristã. Neste vídeo, vamos fundo na teologia reformada para descobrir por que a verdadeira mudança no nosso caráter não vem do nosso esforço, mas de um lugar de rendição total à graça. Vamos desvendar a verdade chocante e libertadora que o apóstolo Paulo queria que os Gálatas e nós entendêssemos sobre o fruto do Espírito. Se você quer entender melhor sobre o fruto do Espírito, então fica comigo até o final e Deus vai falar contigo. Não esquece de curtir, deixar seu comentário, compartilhar a mensagem e se inscrever no canal. O ponto nunca foi só decorar uma lista de virtudes. A verdadeira pergunta é: como é que essas virtudes se tornam realidade na nossa vida? A gente passa anos na igreja ouvindo que temos que ser mais isso ou temos que fazer aquilo e saímos com uma lista de tarefas morais que parece impossível de cumprir. O resultado? Esgotamento espiritual e aquela sensação de que nunca somos bons o suficiente. A ideia central aqui é simples, mas pode virar o seu mundo de cabeça para baixo. O fruto do Espírito não é algo que a gente produz para Deus, mas algo que o Espírito Santo produz na gente quando paramos de lutar e começamos a confiar. É sobre cultivar, não sobre construir. É sobre graça, não sobre esforço. E entender isso muda absolutamente tudo. A batalha em Gálatas. Para entender o fruto do Espírito, primeiro a gente precisa entender o campo de batalha onde essa lista foi escrita. A carta de Paulo aos Gálatas. Paulo não está escrevendo um manual de autoajuda. Ele está no meio de uma verdadeira guerra teológica. Falsos mestres, os chamados judaizantes, tinham se infiltrado nas igrejas da Galácia, ensinando uma mensagem muito perigosa: que a fé em Jesus não era suficiente. Eles diziam que, para ser um cristão de verdade, você também precisava seguir as leis do Antigo Testamento, como a circuncisão. Em outras palavras, eles estavam adicionando obras à graça, estavam dizendo: Jesus te salvou, beleza, mas agora você precisa se esforçar para se manter salvo e agradar a Deus pelo seu próprio mérito. Paulo fica indignado e ele chama isso de outro evangelho, que, na real, de evangelho não tem nada. É nesse contexto de lei contra a graça, esforço contra a fé, que Paulo apresenta o contraste fundamental no capítulo 5, andar na carne contra andar no Espírito. As obras da carne, que ele lista um pouco antes, não são apenas pecados feios. Elas são o resultado óbvio, a produção inevitável da nossa natureza humana, que insiste em viver por conta própria, na própria força e em rebelião contra Deus. A carne produz obras, coisas que nós fazemos. O Espírito, por outro lado, produz fruto, algo que cresce organicamente de uma vida que está conectada a Cristo. A diferença está na fonte. As obras vêm de nós, o fruto vem dele. A grande revelação: por que o fruto no singular? Já me perguntaram isso. E agora a gente chega ao ponto teológico que muda tudo. Preste muita atenção em Gálatas 5, versículo 22. Paulo não diz os frutos do Espírito são. Ele diz, mas o fruto do Espírito é, no singular.
Por que isso é tão importante? Porque não se trata de 9 virtudes separadas que a gente precisa colecionar, como se fossem medalhas de um campeonato. É um único fruto, um caráter unificado que o Espírito Santo cultiva em nós. Pense numa laranja. É uma fruta só, mas cheia de gomos. Você não consegue ter só o gomo sem a laranja inteira, certo? Ou um cacho de uvas. É um cacho só, formado por várias uvas. Esse fruto único é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Amor, alegria, paz, paciência. Não são coisas separadas, são diferentes facetas da mesma obra do Espírito. O amor, quando colocado sob pressão, vira paciência. A alegria, em seu fundamento, se revela como paz. A bondade, na prática, se torna benignidade. E tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Esta é a beleza da perspectiva reformada. A santificação, que é esse processo de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, não é algo que nós fazemos, mas algo que Deus faz em nós, pelo seu Espírito. Nossa responsabilidade não é produzir o fruto, mas, como Jesus diz em João 15, permanecer na videira. Um galho saudável, conectado à fonte de vida, vai natural e inevitavelmente produzir fruto. Não é por esforço, é por conexão. Você está conectado a Cristo Jesus. Exposição do fruto, o caráter de Cristo em 3 dimensões. Alguns teólogos, como John Stott, de forma muito inteligente, organizaram esses 9 aspectos em 3 categorias que nos ajudam a ver como o caráter de Cristo se espalha por todas as áreas da nossa vida. Primeiro, nosso relacionamento com Deus, amor, alegria e paz. Esta é a raiz, o centro de todo o fruto. O amor não é um sentimento que vai e vem, mas a decisão de buscar o bem do outro. Um amor sacrificial que reflete o amor de Deus por nós. É a base de tudo. A alegria não tem a ver com felicidade de momento. É um contentamento profundo e duradouro que vem da nossa segurança em Cristo, não importa o que esteja acontecendo. É uma alegria que sobrevive até no meio da tristeza. E a paz é o resultado da nossa reconciliação com Deus. Porque fomos justificados pela fé, temos paz com o Criador. Uma calma na alma que vai além da nossa lógica e nos guarda no meio do caos. Segundo, nosso relacionamento com os outros. Paciência, amabilidade e bondade. Este grupo mostra como nosso caráter transformado transborda para as pessoas ao nosso redor. A paciência ou longanimidade é a capacidade de aguentar as falhas, fraquezas e provocações dos outros sem revidar. É o amor resistindo firmemente. A amabilidade ou benignidade é a disposição de ser gentil, prestativo e acessível. É a graça de Deus em nós, se tornando graça para com os outros no dia a dia. E a bondade é a amabilidade colocada em prática. É uma generosidade ativa que não só evita o mal, mas busca ativamente fazer o bem, ser misericordioso e justo. Terceiro, nosso relacionamento com nós mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Este último grupo foca no nosso caráter interior, nossa integridade e disciplina. A fidelidade significa ser confiável e leal. É um reflexo da fidelidade do próprio Deus conosco. Significa que o que a gente fala e o que a gente faz andam juntos. A mansidão não é fraqueza, mas força sob controle. É a humildade de saber quem somos em Cristo e isso nos livra da necessidade de ser agressivo para se autoafirmar. É ser firme na verdade, mas gentil no modo. Por fim,
o domínio próprio. É o controle que o Espírito nos dá sobre nossos próprios desejos e impulsos. No mundo que grita, siga seu coração e ceda às vontades, o Espírito nos capacita a viver com disciplina, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. A aplicação prática. Então, o que a gente faz? Ok, mas se o fruto é obra do Espírito e não nossa, a gente pode só sentar e esperar? De jeito nenhum. A Bíblia deixa claro que nós temos um papel. Só que nosso papel não é o de um construtor que se mata para levantar um prédio, mas o de um agricultor que prepara e cuida da terra. Então, qual é o nosso trabalho? É permanecer na videira. Como Jesus disse, é cultivar um ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar e produzir seu fruto em nós. E como a gente faz isso? Primeiro, com a palavra de Deus. Quando mergulhamos nas Escrituras, não só para buscar informação, mas para encontrar o Deus vivo, estamos nutrindo nossa alma. A palavra é a água que rega a semente da vida que Ele plantou em nós. Segundo, com a oração. Oração não é uma lista de pedidos para Deus, é comunhão. É onde a gente confessa a nossa incapacidade, nossa dependência, onde a gente confessa os nossos pecados e pede que o Espírito nos encha e nos transforme. Em vez de orar, Deus, por favor, me dá mais paciência. Que tal orar? Pai, me enche mais do teu Espírito para que a paciência, que é fruto dele, possa crescer em mim. Terceiro, através da comunhão na igreja. Fomos chamados para crescer juntos. É na comunidade, com todas as suas bagunças e desafios, que o fruto é testado e fortalecido. É amando gente difícil que o amor se prova. É perdoando que a paciência se estica. A chave é mudar o foco. Pare de se concentrar em tentar ser mais paciente. Em vez disso, concentre-se em buscar mais a Deus. Se dedique a permanecer nele, e a paciência, a alegria e a paz serão a consequência natural. Lembre-se, o crescimento é um processo lento, muitas vezes imperceptível no dia a dia, mas real e constante ao longo de uma vida de rendição. Entender isso sobre o fruto do Espírito não é para ser um peso, mas um alívio. É uma libertação da tirania do eu preciso me esforçar mais e da culpa que vem quando a gente falha. É um convite para a gente descansar na obra completa de Cristo e na obra contínua do Espírito Santo em nós. O cristianismo não é sobre pessoas boas tentando ficar melhores. É sobre pessoas mortas sendo trazidas de volta à vida por um poder que não é delas. Seu caráter não vai ser transformado pela sua força, mas pela sua rendição. Se renda a Cristo. Dependa dele. A beleza de Cristo será formada em você, não quando você se tornar mais forte, mas quando você admitir que é fraco e depende totalmente dele. Agora, eu quero te ouvir. Deixa um comentário aqui embaixo respondendo. Qual aspecto do fruto você mais deseja ver o Espírito Santo cultivar na sua vida neste momento? Não como uma meta a ser batida, mas como uma área a ser entregue a Ele. Se essa mensagem te abençoou e trouxe liberdade, por favor, curta este vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdo teológico profundo e prático e compartilhe com alguém que talvez precise parar de lutar e começar a descansar na graça de Deus. Amém?